CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você, ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, segunda-feira, 16 de setembro de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração. Começamos falando de basquete. O Campinas venceu César Araquara fora de casa na sexta-feira pelo Campeonato Paulista, 68-62. Resultado que deixa o time na liderança com 100% de aproveitamento. Na próxima rodada, o Campinas recebe o São José, sexta-feira. E agora o destaque da Ponte Preta, 7 rodadas sem vitória na Série B, chegando com informações da Macaca. Antônio Lupe, bom dia pra você. Tudo bem, Júlio, excelente dia pra você e claro, pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes desta segunda-feira. Aliás, torcedor da Ponte Preta acordou triste, acordou preocupado. Aliás, o final de semana do torcedor da Macaca foi péssimo, porque a Ponte foi goleada em casa pelo Ituano 4-1. Com a derrota e com o seu destaque, a Ponte chegou a 7 jogos sem vitória, está a 1 ponto da zona do rebaixamento e tem a segunda pior campanha do retorno da Série B. Daqui a pouco o Nelsinho Batista fala do trabalho e de que forma ele vai recuperar a Ponte Preta para evitar o rebaixamento para a terceira divisão do futebol brasileiro. E o Vôlei Campinas conquistou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Paulista, a fazer 3-0 no Santo André na noite de sexta-feira. O jogo foi fora de casa e terminou com parciais de 25-14, 25-13 e 25-18. Com o resultado, o Campinas se mantém entre os líderes ao lado do SESI e Bauru. Os campineiros voltam à quadra na quarta-feira, também fora de casa, 8 da noite, contra o São José. E o destaque do futebol paulista, com destaque para o Verdão, que goleou o Cuiabá. Gabriel Dudziak. Firme na perseguição ao líder Botafogo, o Palmeiras venceu mais uma no Brasileirão e foi com autoridade, goleada por 5-0 no Criciúma. O resultado coloca o Alviverde na segunda posição, a 3 pontos do primeiro lugar. O São Paulo utilizou reservas contra o Cruzeiro e ganhou por 1-0 fora de casa, enquanto na Série B o Santos bateu o América Mineiro por 2-1. Já o Corinthians faz os últimos ajustes antes de enfrentar o Fortaleza na terça pela Copa Sul-Americana. E a nossa região está fora da semifinal da Copa Paulista. O 15 de Piracicaba perdeu para a Portuguesa 2-1 de virada no Barão da Serra Negra e o Capivariano perdeu para o Votuporanguense 2-0 em Votuporanga. As semifinais serão disputadas entre União São João e Monte Azul, Portuguesa e Votuporanguense. E o destaque do Guarani, rodada ruim para o Bugre, Antônio Lupe. E ela foi ruim por quê, Júlio? Porque todos os concorrentes do Guarani venceram na rodada e o Bugre perdeu de virada para o Paysandu no último sábado lá na Curuzu. Resultado negativo e, consequentemente, o Bugre fica ainda mais longe de sair da zona do rebaixamento. A distância para o primeiro time fora do Z4 é de 7 pontos. Agora, o Guarani tem pouquíssimo tempo de preparação, porque amanhã já tem pela frente o Mirassol e o técnico Alan Al agora começa a ganhar mais problemas para escalar o Guarani. Futebol feminino, o Corinthians largou na frente na primeira partida da final do Campeonato Brasileiro Feminino. As Brabas venceram São Paulo por 3-1 no Morumbi e agora podem perder por até 1 gol de diferença na Arena em Itaquera, que vai sacramentar mais uma conquista. E agora destaque do Internacional. Falei que o Palmeiras venceu. O Palmeiras venceu o Criciúma. Quem pega Cuiabá hoje é o Internacional no Gigante da Beira-Rio. Fábio Chaib, bom dia para você. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Esse jogo encerra a 26ª rodada, às 8 horas da noite no Beira-Rio. Internacional e Cuiabá. O Internacional, que está numa crescente no campeonato, somou 10 pontos dos últimos 15 disputados e tenta chegar à zona de Libertadores.
Roger Machado conta com os retornos de Rocher, Borré e Valência, que estavam na data FIFA. Já o Cuiabá é o vice-lanterna, tem 22 pontos ganhos e conta com o retorno de Isidro Pita, que também estava na data FIFA, jogo às 8 horas da noite no Beira-Rio. 11 horas e 10 minutos e agora a opinião de Carlos Eduardo de Freitas, que viu nada mais, nada menos do que 8 jogos entre sábado e domingo. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, meu caro Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Dentro destes jogos, Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Que desastre a Ponte sexta-feira diante do Ituano, com todo respeito ao Galo Rubro-Negro, que, aliás, acho que vai passar longe da zona do rebaixamento na rodada final, mas não pode ser goleada pelo Ituano dentro do Moisés Lucarelli. E o Guarani, uma desatenção danada lá em Belém, né? Sai, leva vantagem para o intervalo, para o vestiário, 1-0, jogando bem, né? Controlando a pressão do Paysandu, e em 10 minutos põe tudo a perder em 2 gols ali, que tem um deles bizarro, né? Aquele do Matheus Salustiano foi cabecear para trás. Tempos sombrios para o futebol campineiro, Júlio Nascimento. E eu quero a participação do nosso ouvinte aqui pelo WhatsApp, 991869070, 991869070. Pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que estaremos registrando aqui até meio-dia durante o CBN Esportes. Tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, a coordenação de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:11. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11 horas e 14 minutos. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Andrade Neves tem lentidão próximo à Estação Cultura, sentido Castelo. No sentido centro também tem lentidão no semáforo da Rua Doutor Otávio Mendes. A Avenida Barão de Itapura está bastante carregada, desde a Rua Doutor Delfino Sintra até a Avenida Brasil.
pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Brasil reduz a velocidade na chegada à Avenida Imperatriz Leopoldina, sentido Vila Nova. No sentido centro tem lentidão na saída do Balão do Timbó e mais à frente, na chegada à Avenida Orozimbo Maia, tem um ponto de obras ali na chegada a Orozimbo, o motorista reduz a velocidade. Outro ponto de obras também é pela Orozimbo, só que no sentido norte-sul, na saída da Avenida Anchieta, o motorista tem que redobrar a atenção. Júlio. Obrigado, Thaís. Ótima semana para você. Thaís estará aqui na programação da CBN com todas as informações. Agora, 11h15. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 17 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Temos muito a falar sobre toda a rodada do fim de semana, então vamos começar com os times de Campinas. Tivemos 2 resultados ruins envolvendo o futebol campineiro. Na sexta-feira, confesso para você que não esperava uma vitória tão elástica assim da equipe do Ituano. Um 4-1 dentro do Moisés Lucarelli gera um momento de reflexão muito grande para todo mundo, né, Lupe? Para a diretoria executiva, para a comissão técnica, para o grupo da Ponte, porque definitivamente hoje a briga da Ponte também é para não cair. Ô Júlio, quem assistiu o jogo do Ituano com a Ponte Preta e Ituano, o torcedor da Ponte saiu bem preocupado, porque se a gente fizer um recorte, a campanha da Ponte ela é bem ruim. Ela é muito ruim, a campanha da Ponte, principalmente no retorno. Foram 7 jogos, não venceu nenhum, 3 empates, 4 derrotas, tomou 13 gols em 7 jogos. Tem a pior defesa do retorno, a Ponte Preta. Quando o Nelsinho Batista ele desembarca no Moisés Lucarelli, qual é o principal trunfo do treinador? O majestoso. Ficou aí 6 jogos, né, sem derrota. E nas últimas 3 partidas em casa, na verdade, nas últimas 4 partidas em casa, empate com o Goiás, derrota para o Operário, derrota para Chapecoense, derrota para o Ituano. 3, 6, 9, 12. De 12 pontos em casa, estou fazendo um recorte só da Ponte Preta em casa, ela fez 1 ponto. E o que isso significa? Que a Ponte Preta, no fechamento da rodada, da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta está a 1 ponto da zona do rebaixamento. A Macaca tem 29 pontos, depois vem o Ituano, que venceu e goleou a Ponte Preta por 4-1, com 28 pontos, e mesmo número de pontos da Chapecoense. O Ituano tem aí um melhor número de vitórias, né? Isso, o Ituano tem 8, a Chapecoense tem 6. E isso liga um sinal de alerta no Majestoso pela campanha que a Ponte faz, principalmente nessa segunda metade da competição. E só mais um detalhe, hein? No fechamento do primeiro turno, a Ponte virou o turno a 4 pontos do G4. Olha como a situação é preocupante. Nelsinho Batista, depois da goleada sofrida pela Ponte Preta pelo Ituano em pleno Majestoso, falou a respeito do comportamento do time, de que forma ele vai tentar reagir para tirar a Macaca dessa situação ruim no retorno da Série B. Eu acho que a gente está fazendo o melhor, né? Os jogadores têm também colaborado muito e infelizmente os resultados não vêm acontecendo. Nós estamos
cometendo algumas desatenções e isso aí tem nos prejudicado bastante. E hoje, principalmente, né, um time que vem em evolução, que é o Ituano, vem conseguindo resultados muito importantes. E nós vindo de resultados difíceis, né? E quando a gente pensa que o dentro do campo vai acontecer, a gente acaba cometendo alguns erros, né? E não existe outra solução, né? Eu acho que a gente tem que continuar o trabalho, né? Passar tranquilidade para os jogadores, né? E fazer o melhor para sempre pensar no próximo jogo. Eu estou aqui respondendo com tranquilidade, né? Respeitando o torcedor tem todo o direito o time não está bem, todo torcedor ele vai reclamar, ele vai xingar, né? E nós não podemos pensar que está tudo errado aqui. Não está tudo errado. Pode ter um clima no jogo, nos 90 minutos, o torcedor xinga, o torcedor aplaude, o torcedor tem todo o direito de ter as atitudes que ele achar necessária. Agora, isso não quer dizer que nós não temos clima aqui. Pelo contrário, nós temos um clima muito bom de trabalho. As coisas não estão acontecendo? Não estão. Mas o trabalho tem que continuar. Depois do jogo, o Meia Elvis, que aliás foi o único, né, que conversou com a imprensa na saída do campo, citou que os jogadores também precisam ter, esse foi o termo utilizado pelo Elvis, vergonha na cara para buscar a reação e melhorar o desempenho da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa situação toda, Júlio, você, na abertura do bloco, disse situação preocupante para a diretoria executiva, que tem culpa, para a comissão técnica como um todo, que tem culpa, e principalmente para os jogadores, que também têm culpa por conta dessa situação envolvendo a Macaca. Detalhe, hein? Próximo jogo é quinta-feira, 7h30 da noite, contra o CRB. É o duelo do pior time do retorno, que é o CRB, contra o segundo pior, que é a Ponte Preta. Pois é, Carlão, é uma derrota, né, da Ponte, uma grande vitória do Ituano. O Ituano é um time em ascensão no segundo turno. A gente falamos muitas vezes isso entre quinta e sexta-feira, né, sobre o bom futebol praticado pelo Ituano no retorno, com o Alberto Valentim, um time que encaixou, deu certo. Só que a construção do plano de jogo da Ponte foi um desastre também, Nossa, né? Foi sexta-feira tudo errado, né? Não podemos tirar os méritos do Ituano. O Ituano, eu acredito que vai terminar a Série B ali em meio de tabela, tal a maneira como se encaixou essa equipe, com reforços. Alguns jogadores que não estavam protagonizando agora estão jogando muito bem, né? O caso do Tony Anderson. Então foi uma vitória merecida. O Marcinho jogou bem, o menino Vinícius Paiva, né? Então foram fatores que contribuíram para a vitória do Ituano. Mas a Ponte em si, ela não caiu apenas então somente no jogo contra o Ituano, né? Ela vem despencando no campeonato. Os números que o Lupe apresentou aí, números assustadores, de 12 e 1 ponto, sabe? Eu acho que alguma coisa tem acontecido. Não vou dizer que a Ponte Preta é um time que é para subir, para ser campeão, muito longe disso. Mas não é um time também para cair como caiu nas últimas rodadas, né? A Ponte eu acho que era para terminar a Série B de uma maneira tranquila, fazer os 45 pontos, de repente aí somar os 6 pontos nestes 2 últimos jogos em casa e já pavimentar a permanência, né? Mas não aconteceu e agora ela é um candidato em potencial para cair, né? Dado o panorama. Salários, todo mundo fala que estão em dia. Agora, deve ter aí alguma situação dentro do elenco. O Nelsinho não sei se perdeu o comando, se a equipe virou fio, se há um desgaste, né? Mas realmente a maneira como o time se entregou no jogo contra o Ituano, sem nenhuma vibração, sem nenhum espírito, né? Não conseguiu contagiar a arquibancada. Assustador a maneira como a Ponte perdeu. Agora, tem algumas situações do Nelsinho que... Pô, quem sou eu para falar de um cara de 74 anos já realizado na carreira, né, em todos os aspectos, graças à competência dele. Mas o Edson foi a principal crítica da torcida, né? Eu vou fazer aqui um advogado do diabo, né, se é que o Edson precisa disso. Mas, pô, o Nelson ele colocou o Edson em 2 partidas nessa Série B. Cara, ele jogou o menino aos leões. Contra o Guarani ele coloca o Edson de lateral direito. Ele nunca tinha jogado naquela posição, num derby fora de casa.
E dentro das dificuldades, o Edson teve um bom comportamento. E contra o Ituano, o Edson, quando surgiu o nome do Edson como uma possibilidade de titularidade, as críticas foram enormes nas redes sociais, a gente tem um termômetro, ou seja, o menino já entrou arrebentado. E aí a Ponte toma o primeiro gol com o Edson de fora. Então, sabe, todos os indícios assim de que a noite seria terrível para esse menino. Então o Nelsinho tem que tomar muito cuidado. Na nossa resenha, antes de entrar aqui também, cuidado em ficar colocando o Cauã, sabe? Eu acho que daqui a pouco vai queimar o menino, porque colocou o Cauã em 2 jogos, ele não pegou na bola, em 2 jogos... momento errado, né? 2 jogos ruins, em momentos errados, num clima super pesado no estádio Moisés Lucarelli. Então cuidado para colocar esse menino. Então eu acho que chegou a hora, o Marco Eberlin, ele tem uma habilidade para lidar com o jogador, para cuidar do futebol. Eu acho que é um cara que, mesmo sendo presidente, ele pode fazer essa transição. Se há algum ruído entre Nelsinho e elenco, eu acho que o Eberlin tem essa habilidade para bater papo, para olhar no olho, né? Fazer com que o elenco volte a acreditar no Nelsinho, porque a permanecer dessa maneira não vai ter jeito, a situação vai ficar insustentável. A Ponte tem um jogo contra o CRB, um confronto direto, mesmo o CRB não estando bem, o retrospecto mostra que dificilmente a Ponte volta de Alagoas com os 3 pontos na bagagem, ou seja, a tendência é de que ela possa entrar daqui a 1 ou 2 rodadas na zona do rebaixamento. Então, olha onde a Ponte foi se enfiar. E agora, um elenco sem confiança, a torcida completamente pé da vida, e tá aí. Tem problema no elenco? Não tem. Ela se enfiou numa situação em que ninguém imaginava, eu não imaginava. Não falava da Ponte em acesso, mas eu não imaginava a Ponte hoje trocando zap-zap, chegando aí à proximidade da zona do rebaixamento e sendo um candidato fortíssimo a cair. Só um detalhe, Júlio, em relação a Luiz Aquim, porque quando veio essa situação que a dupla de zaga titular não estaria à disposição, gerou uma expectativa pelo retorno do boliviano, que foi titular dos 2 jogos da Bolívia nas eliminatórias da Copa do Mundo, né? Sim. E, aliás, Bolívia fez grandes jogos, inclusive contra o Chile, vencendo a seleção chilena. Venezuela, né? Também. Venezuela, exatamente. O Nelsinho foi perguntado novamente na entrevista. Ele falou assim: eu nunca disse que eu não usaria o Aquim. Ele falou, e realmente ele tá certo. Ele falou que no momento, quando foi perguntado, existiam jogadores melhores que o Aquim. Ele falou que joga quem estiver melhor. Exatamente. Mas se a gente for analisar o quadro hoje, a dupla de zaga titular, Sérgio Rafael e Matheus Silva. Eles não estavam à disposição, então eles são os 2 primeiros. Na sequência vem quem? Joilson e Edson. Nilson Júnior no banco. Depois tem Thiago Oliveira e Luiz Aquim. Então, Luiz Aquim está entre a 6ª e a 7ª opção. E a informação é que ele estava na Bolívia resolvendo problemas particulares. Deve se reapresentar hoje. E o que pega para o torcedor é porque a gente não acompanha o dia a dia e muito menos o torcedor, né? É que o Aquim, quando ele joga na seleção da Bolívia, ele apresenta resultados, né? Ele apresenta, ele entrega de uma maneira positiva. Agora, uma coisa é a Bolívia, outra coisa é a Ponte Preta. Agora, se eu fosse o Nelsinho, faz o seguinte, até para jogar um pouco de água na fervura e acalmar a torcida, põe o Aquim para jogar. Põe o Aquim para jogar, independente do que acontecer. Entre colocar o Aquim, que não é do agrado do Nelsinho, e colocar o Edson, que hoje, infelizmente, eu falo infelizmente mesmo porque é um menino da base, trabalhador, tá aí buscando um lugar ao sol, mas hoje o Edson não está no coração da torcida. A torcida questiona muito o trabalho do Edson. Então coloca o Aquim mais experiente, capitão de seleção, sabe? Se ele for mal, beleza, tá aí, colocou a torcida. Vamos acalmar que o cara não é tudo isso. Mas coloca o Aquim, eu acho que é um cara mais experiente que aguenta um momento de pressão, diferente do Edson. Aí o Edson, queimado com a torcida, você perde um ativo do clube. E outra coisa que eu já disse, eu vou falar, cuidado em ficar colocando o Cauã. Ainda é um garoto e a Ponte não tá num bom momento para ficar jogando, entregando o menino aos leões. Ele não pegou na bola contra a Chapecoense e contra o Ituano. Então algumas convicções do Nelsinho, elas precisam ser questionadas, elas precisam ser revisadas, principalmente pelo mandatário da Ponte, o presidente Marco Antônio Eberlin. Pois é, né, Fábio? O Elvis subiu o tom, falou em vergonha. Agora a Ponte ela tem que administrar essa situação interna também. Um distanciamento na relação técnico e elenco, precisa recuperar o mais urgente possível, porque são 7 jogos sem vitória, 2 derrotas em casa contra adversários diretos, né, Fábio? 21 pontos disputados no segundo turno, apenas 3 somados. E no primeiro turno, o Moisés Lucarelli era um lugar onde a Ponte tinha segurança, confiança de vitória. Agora nem isso está acontecendo. E para piorar a situação da Ponte neste momento, né, os concorrentes diretos contra o rebaixamento acabaram vencendo.
Só o CRB aqui não, mas o CRB enfrenta justamente a Ponte Preta agora neste confronto de quinta-feira, né? Confronto direto. Ponte Preta tem sim que abrir os olhos e seria também uma forma responsável até do próprio presidente do clube também vir a público falar com o torcedor que está preocupado, está triste nesse momento, está pensando em coisas negativas, né? Porque o retrato atual é esse. Dá uma explicação e com o planejamento para o time não pode entrar na zona de rebaixamento, porque senão é muito difícil sair, faltando quase 10 rodadas aí, né? Então, situação muito complicada da Ponte, tem que ser a hora da mudança nesse momento. Exatamente, né? E o que a gente tem de informação, né, Lupe, é que a diretoria da Ponte não cogita a demissão do Nelsinho, uma mudança só aconteceria se partisse dele. Isso é uma característica do Eberlin, presidente, né? Ele não tem essa cultura, né, que está implementado no futebol brasileiro de mudança tirando de o Felipe técnico. Moreira, o Hélio pediu pra sair, o João Brigatti pediu pra sair. O Felipe foi demitido, mas aí Ele segurou muito tempo. Até onde a corda esticava. Teve algum outro técnico desde Hélio? Gilson Kleina? O Gilson saiu por resultados, né? Bem no começo da gestão dele, antes do Hélio, né? Quando perde pro... Não sei se... Não, o Água Santa já era o Hélio do 22. Mas no começo do campeonato... Porque o Gilson... o Kleina não foi contratado por ele, né? Não, mas ele renovou, né? Porque foi a primeira ação dele, né? Ele renovou e aí depois ele substituiu o Kleina pelo Hélio. Mas eu acho, já tem um repórter CBN, mas eu acho que o Marquinho, até por esse estilo, né, de ser boleirão, e agora no melhor dos sentidos, é ele fazer esse meio campo. Se existe ruído entre elenco e técnico Nelsinho Batista, e o Marquinho tem como filosofia não mandar treinador embora, na qual eu concordo, eu acho que também não adianta ficar mandando treinador embora agora, eu acho que o Marquinho tem que aparecer e jogar um pouco de água na fervura para juntar os cacos e fazer com que a Ponte reaja. Maravilha, agora são 11h31, na volta a gente fala do Guarani também, de Campeonato Brasileiro. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Repórter CBN. Segunda-feira, 16 de setembro de 2024. A estimativa de crescimento do PIB brasileiro para este ano subiu de 2,68% para 2,96%. É a quinta alta seguida. Já a projeção de avanço do Produto Interno Bruto do país para o ano que vem se manteve em 1,9%. Os dados estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. As aulas foram suspensas nas escolas de Brasília, que ficam próximas aos locais mais atingidos pela fumaça do incêndio no Parque Nacional. A região mais afetada é a da Asa Norte, onde há importantes escolas públicas, como o Centro de Ensino Médio Paulo Freire e o Instituto Federal. Na Universidade de Brasília, houve suspensão das aulas presenciais. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar as causas do fogo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, considerou positivo que o suspeito investigado por tentativa de assassinato contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha sido preso rapidamente. O mandatário ucraniano disse ainda que a violência política não se justifica em lugar nenhum do mundo. As declarações vieram após o homem ser identificado como um cidadão pró-ucraniano na guerra iniciada pela Rússia. Ryan Wesley Roth esteve na Ucrânia em 2022 e publicou fotos ao lado de combatentes, além de ter feito campanhas para recrutar soldados e fundos para ajudar o país a se defender da invasão russa.
Oficiais do exército ucraniano declararam que o homem nunca esteve entre as tropas ou combate pela Ucrânia. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h37, estamos de volta agora para falar do Guarani, que fora de casa perdeu a segunda consecutiva. Essas saídas do Guarani de Campinas não foram boas, né? Primeiro em Belo Horizonte perdeu para a América e agora de virada, depois de um bom primeiro tempo, não segurou o papão da Curuzu, Lupe. Não deu pro Guarani lá no estádio da Curuzu. O Bugre até que saiu na frente, né, com o Bacelar, Douglas Bacelar de cabeça, só que aí no segundo tempo, um apagão geral no sistema defensivo do Guarani e a virada do Paysandu 2-1. Tabela do Campeonato Brasileiro, vamos lá, porque isso importa e muito no momento quanto o assunto é Guarani. O Bugre segue na lanterna, são 21 pontos, e o que complicou o Guarani nessa rodada, perder fora de casa é um resultado até, entre aspas, normal, né? Porque tem apoio da torcida, ambiente, o fato novo, né? Que foi a mudança do comando técnico lá no Paysandu. Mas o que complicou o Guarani nessa rodada foi que o Ituano, que nós já falamos aqui, goleou a Ponte Preta, Chapecoense venceu o Ceará, o Brusque venceu o Vila Nova, 3-0, né? 3-1. E só o CRB nessa zona de rebaixamento aqui, nessa turma da parte de baixo, foi quem perdeu para o Sport. Ou seja, de 5 concorrentes, 4 venceram. Então isso deixa a situação bem delicada. Guarani agora está a 7 pontos do Ituano, que hoje é o primeiro time fora do Z4. O técnico Alan Al, depois da partida, falou a respeito da equipe, o que não deu certo e como voltar a reagir na competição para que o Guarani possa sair da zona do rebaixamento. Eu acho que desperdiçamos muitas oportunidades. Tivemos chances claras para pelo menos poder empatar o jogo. Cometemos alguns erros pequenos, mas que custaram muito alto defensivamente, né? 5 minutos ali, praticamente no mesmo tipo de jogada, acabamos sofrendo a virada. Mas a gente lamenta porque poderia ter saído daqui, sem dúvida nenhuma, com um resultado totalmente diferente. Colocamos o adversário para trás, fizemos o que tínhamos que ter feito durante o jogo todo, que é jogar no campo deles, mas infelizmente não conseguimos pelo menos o empate. Seguir em frente, temos um jogo difícil dentro de casa, mas é levantar a cabeça e construir tudo de novo. Como nós fizemos anteriormente, agora nós temos que construir tudo de novo para poder sair dessa situação. Vai ter que construir tudo de novo que foi erguido pelo Guarani
no retorno com a chegada do Alan Al. Você percebe o vento forte lá na Curuzu, a saída das viaturas e o Alan Al reclamando um pouco dessa postura da equipe e da forma com que o Guarani vai ter que reagir. Só que agora, Júlio, começam os problemas, né? O Guarani já não teve o Ayrton, que teve um problema no joelho, vai ficar aí cerca de 3 a 4 semanas em recuperação do departamento médico. Perdeu o Luan Dias, que saiu com um problema no joelho também, vai ser reavaliado. E tem a questão do Marlon, né, que também saiu com um problema muscular, ou seja, intervalo muito curto de uma partida para outra, porque o Guarani já volta a campo amanhã, 9h30 da noite, contra o Forte Mirassol. Esse jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com problemas para o treinador do Guarani. O primeiro tempo, o Guarani conseguiu seguir a estratégia, Carlão. Só que um apagão já no começo do segundo tempo jogou tudo aos ventos. E é aquela coisa, né? Recuperar o que construímos com 7 pontos de distância em relação à equipe que escapa, né? Por isso que o primeiro turno ele vai interferir nessa campanha do Guarani. Um primeiro tempo como manda o figurino, Júlio, fora de casa. É suportar aquela pressão, 10, 15 minutos, e a pressão foi intensa realmente. O Vladimir fez 2 defesas no início do jogo sensacionais. E aí a coisa foi assentando, o Guarani escapou, saiu ileso deste período do jogo e começou a dominar as ações. Luan Dias jogando bem, coordenando os movimentos ofensivos da equipe, o Guarani desperdiçando oportunidades. Teve uma com o João Vitor que era para ter guardado, né, e acabou perdendo o gol. Mas construiu essa vantagem de 1-0 e levou para o intervalo. O Guarani bem no jogo, sabe? Bem no jogo. Até no primeiro tempo, no meu comentário, eu disse, poxa, é uma equipe que encarou o jogo com maturidade, venceu essa etapa do jogo com plenitude até, terminou bem, poderia ter aumentado o placar. Aí, gente, aquelas coisas do futebol que eu não consigo entender. A equipe volta para o segundo tempo, cara, põe tudo a perder em 5, 6 minutos, sabe? E gols bizonhos, né? Teve esse do Matheus Salustiano que ele foi tirar pra trás, bateu na cabeça do zagueiro do Paysandu e acabou entrando. Então, essa desatenção custou caro, uma desatenção imperdoável na atual conjuntura. O Guarani não pode ter esse apagão. Acho que na ausência do Luan Dias, o Alan Al poderia ter colocado uma solução mais ofensiva, ele colocou o Pierre, isso atraiu demais a equipe do Paysandu, ou seja, perdeu um jogo em que mesmo fora de casa estava controlado. Acho que se o Guarani consegue no segundo tempo levar a vantagem de 1-0 até os 20 minutos, eu acho que poderia ter tido uma sorte melhor, mas realmente foi um Guarani muito mal na etapa complementar. Caio Dantas caiu de produção, mesmo sendo artilheiro, sendo mesmo uma das referências desse time do Guarani, mas muito mal, perdeu um gol que não é para perder, que bateu na trave, e agora complicou, sinceramente complicou. A gente sabe que o Guarani ainda podemos encarar como um bom momento dentro da competição, no que tange a nível de atuação, mas a distância ela é complicada, porque a obrigação de vencer o Mirassol torna o jogo assim mais dramático, né? É uma equipe que está mais pronta que o Guarani, que está num outro patamar da competição, e o Guarani tem a necessidade de vencer esse jogo. Então, realmente lamentável a postura do Guarani nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, minutos que comprometeram demais a vida do Bugre lá em Belém. Ô Júlio, sim. Tem um outro detalhe também, o Vladimir, né? O Vladimir, ele recebeu um cartão amarelo, pelo que tá na súmula aqui, PJ, pós-jogo, recebeu um cartão amarelo. Ele estava pendurado, ou seja, com esse amarelo, estava suspenso. Sim. E aí ele foi expulso direto depois da partida. Então ele recebeu o 3º cartão amarelo, perde um jogo e foi expulso. Então o Vladimir ele está fora dos 2 próximos jogos do Guarani. Ele está fora contra o Mirassol amanhã e também fora do jogo contra o Operário em Ponta Grossa, né? Esse jogo é lá no Paraná. Então são 2 jogos que o Vladimir vai ficar fora. Provavelmente não, Pegorário. Né? Pegorário e volta ao Eu tinha gol. perguntado pra você, né, sexta-feira, se Vladimir Vladimir, Pegorário vai ter o uma Pegorário sequência de quando 2 jogos. entrou contra o Santos foi bem, né? E tem um detalhe, né? Quando acontece isso, porque assim, ele foi expulso por reclamação. Pô, tá na súmula aí, ó. Eu não vou ler. Ele chegou o cara de maconheiro, velho. É muito infantil isso. Mas o quê? Jogador? Outro não, jogador? Não, mas tem o árbitro. Não, ele continua. Ele mandou antes é muito dessa infantil. palavra, ele mandou pra um lugar aqui. É muito infantil. Não, é infantil. O Vladimir é experiente, E pô. isso faz com que o Alan Al, se o Pegorari for bem, é ele quem vai até o final do campeonato. E outro, o Pegorari ele tem uma identificação tremenda com o Guarani, né? É um cara que assume a responsabilidade. Vacilou o Vladimir aí.
E é justamente esse ponto que pega, né? A parte mental do Guarani agora tinha começado tão bem o retorno, né? Confiança, ganhando os jogos, agora são 2 derrotas seguidas e no mínimo 3 rodadas para sair da zona de rebaixamento, né? Já que o Guarani é a lanterna, está a 7 pontos do Ituano, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, então são 3 rodadas, faltando 13 para o Guarani. A parte mental tem que ser muito trabalhada neste momento, não pode se abater depois de 2 derrotas, né? E agora tentar reverter essa vantagem, essa diferença já amanhã, né? Contra o Mirassol, tentando ganhar de um time que é o 3º colocado. Parada complicada, mas o Guarani tem que tentar seguir em frente aí nesse jeito, né, Juliano? Outra coisa, o lado esquerdo do Guarani, os 2 gols, né? Lado direito de ataque do Paysandu, lado esquerdo de defesa do Guarani, uma desatenção danada. Realmente, os 10 minutos do Guarani, os 10 iniciais do segundo tempo, meu Deus, lamentáveis. Olha lá, cadê? Não, tá aqui, já falou. O Júlio tá louco pra falar. O problema não é o que ele Vai, usa. Júlio, Você é onde ele usa aqui, ó. Olha o cartão vermelho aqui, O Vladimir falou que o Valmirzinho falou que coloca o Júlio tá querendo já. Por ofender esse árbitro, proferindo as seguintes palavras. Vai. Não sei o quê. Aguenta aí. Vai plantar chuchu, maconheiro. Pô, eu nunca vi na minha vida. É verdade. Vai chamar um árbitro de maconheiro, bicho. E aí tem um detalhe que... Ele ficou bravo, velho. Ficou bravo e ó... Vai ver, ele é antidrogas, assim, ele se sentiu ofendido, tomou vermelho. Uma situação infantil. E precisou do policiamento, Ainda bem hein? que tem o Pegorari, né? Porque o Pegorari é um jogador ali do mesmo nível... Intervalo. Bem discutível até, Ô, né? Júlio. Temos de carreira, assim, os dois. Pois não, Fábio Chá. Só um último detalhe em relação aos 2 times de Campinas, né? Ponte Preta e Guarani tem as piores defesas do campeonato. O Ituano é a pior defesa, 45 gols tomados, o Guarani 38 e a Ponte Preta 36. Nesse momento do campeonato tem que tentar reverter a situação, porque sabe, tomando gol, o ataque tem que funcionar em dobro, né? Não, e mais, então, né? Ponte Preta e Guarani. A diferença de saldo é de 1 gol, ou seja, uma vitória do CRB automaticamente inverteria os papéis. O CRB ultrapassaria a Ponte na tabela de classificação. Então, é um momento de alerta. O Ituano tem a pior defesa, mas tem marcado gols também. Já o Guarani, cara, não me lembro dos dois. Assim, eu lembro quando os dois caíram, mas em divisões diferentes, no mesmo fim de semana. A Ponte cai em Goiânia em 2006, perdendo para o Goiás, cai da Série A para a Série B. E o Guarani cai ganhando do Vila Nova, mas o resultado não ajudou. Ele cai da Série B para a Série C. No mesmo fim de semana, praticamente na mesma cidade. 11h47, daqui a pouco Campeonato Brasileiro aqui no CBN Esportes. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Hora do vôlei, para falar do vôlei Renata, que a gente pode usar o termo atropelou a equipe do Santo André na última sexta-feira pelo Campeonato Paulista. 3-0 para o time de Campinas, com parciais de 25-14, 25-13 e 25-18. Com a vitória, a equipe de Campinas continua no G4 na classificação. São 10 pontos, 4 jogos, 3 vitórias e apenas uma derrota que aconteceu para o SESI na primeira partida de Campinas no Campeonato Estadual. Próximo compromisso, quarta-feira, dia 18, às 8 horas da noite, contra o São José, lá no Vale do Paraíba. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS
e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 50 minutos. Rapidamente, algumas mensagens aqui. Bom dia, pessoal. Euclides, Série B não é fácil, não. O Santos ganhou do América, mas sofreu no final. Rapaz, e foi um jogo pegado lá, Santos e América, hein? E eu posso falar uma situação pra você? Se tivesse mais uma câmera, eu acho que o árbitro ia dar o pênalti pro América no último lance. Mas, tudo bem. Vida que segue feliz. Já diz o professor Hélio dos Anjos. Quem vocês acham que são os culpados pela má fase do Guarani? Administração, jogadores, grande abraço. Mensagem do Matheus Bueno, final do telefone 7552. Será que é um... Mas aí... Olha, eu acho que acho mais administração do que os jogadores, né? Acho que hoje um grande problema do Guarani é a falta de opções, né, Carlão? Eu acho que foi toda a montagem para a temporada, colocando aí o Campeonato Paulista, os momentos em que a diretoria precisou agir, os posicionamentos completamente equivocados, as contratações, e por isso o Guarani está nessa situação. Até no momento técnico a gente percebe uma evolução, mas ficou muito defasado, está muito defasado em relação às equipes que estão escapando. Matheus Bueno mandou mensagem. A culpa é dele mesmo. Então é isso que eu não tava entendendo. Se o Matheus Bueno mandou mensagem pra perguntar se a culpa é dele, do elenco ou do técnico, tá. Mas não é. É o Xará. É um Xará. É um grande amigo nosso. Mas Bom isso dia. aí pode colocar na conta da diretoria essa campanha. Sim. O Edson é queimado com a torcida porque ele sempre entrou mal, sempre comprometeu, não tem qualidade. Escreve aqui o Renato Alves. Obrigado pela mensagem. O Rogério, lá de Sorocaba. Não dá pra ler, Rogério, essa aqui. É sobre aquele acontecimento lá de ontem. CBN, bom dia a todos. O senhor Nelson é muito teimoso em escalar o Edson, que não joga há mais de 4 meses, com o Hakim em ritmo pela seleção no banco. Bom dia, ano que vem, infelizmente, derby na Série C. O Hakim não estava no banco não, tá? Só pra gente ficar claro, o Hakim não estava nem no banco. É a mensagem do Luiz, ele é bugrino. Bom dia, menino. Será que os salários de Guarani Ponte estão em dia? Final telefone 1999, é o Rodrigo. A Ponte vence no próximo dia 20, do Guarani o que consta está em dia. Bom dia, amigo. Será que o garoto William colocou um ponto de interrogação na mente do Zuba? Golaço. Ontem tem entrado bem. É uma alternativa aí pro duelo na Libertadores contra o Botafogo. O Rodrigo Pupo de Campinas, lendo a reportagem do GE. Globo, a diretoria da Ponte garantiu a permanência do técnico Nelsinho. Isso é mau presságio, pois normalmente o técnico perde o cargo depois desse tipo de declaração. A matéria não é minha, salvo engano, não foi uma declaração, né? Foi uma apuração. Aí é um pouco mais diferente, né, Rodrigo? Mas concordo com você. Quando o dirigente vem a público dizer está respaldado, aí é perigoso mesmo. Mas na matéria, pelo que eu me lembro, é uma apuração. Bom dia, amigos da CBN. Se o Guarani não conseguir pelo menos um pontinho dos concorrentes, vai ficar difícil permanecer. Manda aqui o JP de Moraes. Boa tarde, povo abençoado da CBN. Hoje estou em casa, feliz. Terceiro colocado na corrida do Guarani. Derivaldo. É o Derivaldo Souza. Derivaldo Souza, o filho do vento. Bom dia, meus amigos. Mais uma vez o Guarani entrou em campo com um elenco lento, meio campo com zero criatividade, uns cruzamentos que deu vontade de chorar. Série C está aí. Já o Palmeiras, o Verdão, é só alegria. Alexandre, Nova Europa. Falando em Palmeiras, Gabriel Dudiak está chegando com informações da vitória contra o Criciúma. Neste domingo, o Palmeiras não deixou dúvidas. Está muito forte na luta pelo Brasileirão. Depois de vencer o São Paulo, golear o Cuiabá e bater o Atlético Paranaense, o Alviverde recebeu o Criciúma em casa e abriu 3-0 em 18 minutos, com gols de Lopes, Felipe Anderson e Tobias contra. Os visitantes ensaiaram uma reação no início do segundo tempo, mas logo aos 6, Estevão fez o quarto do Palmeiras. Nem mesmo a expulsão de Caio Paulista freou o ímpeto alviverde, que marcou novamente com Veiga em cobrança de falta. O resultado de 5-0 leva o Palmeiras aos 50 pontos e à segunda posição do campeonato, a 3 pontos do líder Botafogo. Na visão do treinador Abel Ferreira, os bons desempenhos têm a ver com o maior tempo de descanso do time. Tem a ver com
com a calma e a tranquilidade de nós, a cada jogo, podermos estar bem mentalmente, bem fisicamente, bem tecnicamente, bem taticamente e meter intensidade no jogo, e ela só acontece quando os jogadores estão recuperados, o que não acontece durante o ano no futebol brasileiro. Jogamos a 70% muitas vezes do nosso potencial. O São Paulo também ganhou. Pensando na Libertadores, o tricolor utilizou reservas na partida contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, mas essa condição não foi percebida em campo. Marcando bem e saindo em contragolpes e transições, o tricolor quase não sofreu na defesa e levou perigo à meta adversária. No início do segundo tempo, William Gomes abriu o placar para o São Paulo, e daí até o apito final o time se defendeu com correção. Para o técnico Luiz Ubeldia, foram 90 minutos bons da equipe, que sempre deixou a sensação de que sairia vitoriosa. Se jugó bien de principio a fin, se supo sufrir en algún momento, pero en todo el partido tuvimos la sensación de que metíamos el gol. E isso sempre é bueno. Já pela Série B, o Santos venceu o América Mineiro. O jogo na Vila Viva Sorte, porém, não era bom, até que aos 15 do segundo tempo, um escanteio de Otero teve desvio de Jair e complemento de Wendel Silva. Já 10 minutos depois, em sobra de outro escanteio, JP Sherman ampliou. Parecia que o jogo seria tranquilo, mas aos 48 minutos Moisés descontou e aos 54 o árbitro foi checar no VAR um possível pênalti para o Coelho. Apesar da recomendação, o juiz de campo manteve a decisão e o Santos ganhou, se mantendo em segundo lugar. Na visão do comandante do time, Fábio Carilli, as dificuldades eram esperadas. Então hoje era um jogo tenso por conta dos nossos últimos resultados, mas a equipe mostrou personalidade, persistiu, insistiu, o primeiro tempo não conseguiu, voltou para o segundo tempo e a gente valoriza bastante essa vitória nessa reta final. O Corinthians faz nesta segunda-feira os últimos ajustes antes de enfrentar o Fortaleza pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. A primeira partida será no Ceará. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak. E aí, Fábio Chaib, 4 vitórias seguidas do Palmeiras. Palmeiras vice-líder na cola do Botafogo. E o Corinthians fez um segundo tempo legal contra o Botafogo, mas a disparidade técnica do Botafogo é grande. Rapidinho, Fábio Chaib. Começando pelo Corinthians, o Romero não pode bater um pênalti que nem aquele, né? Tinha possibilidade de empatar o jogo, acabou fazendo uma paradinha, acabou perdendo o pênalti, mas o Botafogo mostra força também e briga com o Palmeiras justamente pela liderança do campeonato. O Palmeiras vem embalado, né? Apesar de ter saído de 2 competições, tem males que vem para bem, né? Às vezes, o Palmeiras conseguindo treinar mais tempo para o Abel Ferreira conseguir montar o time, e é visto no final de semana com os jogos. O Palmeiras goleou ontem com menos de 15 minutos, já estava 2-0 e vem forte sim, justamente para essa reta final de temporada aí, viu, Julião? Sensacional, Fábio Chaib. 4 horas tem Arena, amanhã estamos de volta às 11 horas com o CBN Esportes. Grande abraço a todos. Repórter CBN.